Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do Bitcoin. Tem um bom tempo aí, né, que nós não analisamos aqui juntos a tela, mas acredito que a partir de hoje nós retomamos aí essas análises. Como eu já falei para vocês, o motivo é a correria, né? Operações, nós começamos a operarmos aí desde o ano passado, quando sinalizou o Bitcoin revertendo dos 15.400 e estamos a todo vapor. Graças a Deus, sempre fazendo análise e dando certo, né? Eu sempre coloco o antes e o depois e trato aqui com os alunos com probabilidades, tá? Nós sabemos que a análise técnica, ela é baseada em probabilidades. Aí eu deixei esse gráfico pronto aqui para vocês entenderem o seguinte. Eu ouço pessoas falando assim, não dá para prever a tendência do Bitcoin, ou ninguém consegue adivinhar se irá cair ou subir. Bom, o homem ele ainda não consegue prever o futuro, mas trabalhando com análise técnica, ela mostra para nós uma probabilidade e através da probabilidade nós conseguimos entendermos qual seria a tendência viável para o mercado. Então eu selecionei aqui para vocês duas imagens, tá? Selecionei a primeira, observem aqui, deixa eu dar um zoom. Observem aqui que no dia 19/12/2024, o Bitcoin enfrentou uma resistência em 108 e eu sinalizei uma possível correção até o nível de 78.830, 71.690. Isso aqui é previsão? Não. É o que mostra a análise técnica quando nós pegamos esse fundo de 49.104 e colocamos a ferramenta de Fibonacci. Então, o Fibonacci ele mostra uma retração até o nível de 78.830, 71.690. Claro que para chegar até esse nível, nós temos 97.613, 97.472 e 85.711. E lembrando que nós temos um gap aberto lá no gráfico do mercado futuros em 73. Então, assim, o que eu aprendi nesse mercado ao longo dos anos é não subestimar o mercado. Bitcoin é top, é o Bitrem desenfreado, vai subir, ninguém segura, só que não funciona bem assim. A teoria diz que o preço ele compensa tudo. Então, vamos lá para a análise do dia 19/12. Para quem opera e já estudou Price Action conosco, nós observamos que aqui cabe uma linha de tendência de baixa. Ele está fazendo um padrão descendente, poderia ser uma cunha descendente, geralmente esse padrão rompe para cima. Então nós conseguimos entendermos isso e quando o gráfico rompe nós entramos e pegamos todo esse movimento. Mas aqui no topo nós levamos em consideração o seguinte, a resistência psicológica, porque o ser humano ele tende a ter resistências psicológicas, era 100K. O Bitcoin, devido a corrida de touros, aquele market desenfreado, ele conseguiu chegar aos 108, mas aí não segurou. E o que acontece? Ele mostra para mim aqui, ó, um engolfo de baixa. Isso aqui, ele está engolfando o candle praticamente 2 vezes o tamanho desse candle aqui, é o que prega a teoria. Se o engolfo for maior, ou seja, engolfar o anterior, ele engolfou praticamente o dobro do candle anterior. Então ele já desce de 108, forma um topo e acaba criando um engolfo o dobro do tamanho do candle anterior, que isso aqui é um gráfico semanal, é muito importante. Eu sempre digo para os alunos, acompanhe a abertura e fechamento do semanal aos domingos, 21 horas. Então ele engolfou, mostrando para mim que realmente iria confirmar esse padrão. E o que acontece? Muitas pessoas subestimam o mercado. Por quê, Cláudio? Simplesmente por ser entusiasta, porque é defensor do Bitcoin ou defensores do Bitcoin. E aí nós entendemos o seguinte, né? Mostrei para vocês o primeiro print. E aqui está o segundo, tá? Eu vou ampliar também aqui, conforme eu ampliei o outro. Observem que nesse ponto de correção, tá? Eu mostrei para o pessoal, para o nosso grupo precificado, no tempo gráfico de 4 horas, que se o Bitcoin chegasse nessa zona aqui, ó, nesse nível, deixa eu diminuir aqui para enxergarmos os níveis.
91.570 seria uma possível zona de compra. Agora vem cá, como que não consegue se prever o movimento do gráfico se você não se disponibilizar a aprender análise técnica? Aí fica difícil comprando no escuro baseado em achismo, tá? Em entusiasmo. Pecados do mercado financeiro: euforia, medo e ganância. E isso aplica-se geralmente para as pessoas que não conhecem análise técnica. Agora vamos lá. Ponto de suporte considerável, 3 pontos aqui, 1, 2, 3. Aqui é um ponto forte de compra. Mas assim que o preço desce, nós compramos? Não. Nós precisamos que ele mostre uma reversão de tendência. Então eu fiz essa análise. Caso o preço tocasse em 91.570 e rompesse 92.969.57, seria um ponto de compra. Observem aqui o antes, 9 de janeiro de 2024, ele desceu, buscou 89, é ponto de compra. Existe um setup que dá entradas nessas sombras aqui, ó, que será o setup que eu irei apresentar para vocês no nosso treinamento de mercado futuro, tá? Então eu consigo comprar esse fundo, consigo comprar a sombra do 89, onde tiver sombra me dá ponto de entrada. Agora precisa se levar em consideração alguns critérios que eu não irei abordar nesse momento. Então vamos lá, primeiro toque, segundo, terceiro. O que é zona de suporte? Se vocês colocarem a ferramenta VPVR, ela irá mostrar o mesmo que zona de suporte e resistência mostram. Isso aqui é baseado em price action. Zona de suporte forte, ele tocou. Se vocês colocarem aqui, que eu irei colocar a data que esse negócio começou, são vários dias respeitando essa zona de suporte. E aí o que aconteceu? Quando desceu 8,9, o próximo alvo seria 8,570. E aí eu alertei em áudio no nosso grupo: não subestimem o mercado, é um mercado manipulado, ele volta na mesma velocidade que desceu. Então o que nós temos aqui? Um gatilho de compra em 92.969.59. Cláudio, por que não compramos aqui em 8,9? Porque nem todos conhecem esse setup, é um setup perigoso. Então, uma zona de conforto, uma zona de compra, uma zona, vamos colocar assim, né? Segura, seria rompendo 92.969, certo? É o que nós chamamos de compra ou entrada conservadora. E observem o que aconteceu com o gráfico, tá? Aqui eu já fiz leitura, tirando dúvida de alunos. Ponto de compra, coloquei aqui a baleia comprando, né? Quem sabe operar aqui foi um candle de indecisão. Quem sabe operar essa sombra aqui que eu irei ensinar no nosso treinamento de mercado futuro, comprou aqui, ele subiu da mesma forma, corrigiu, mais um ponto de compra, subiu. Claro que a nossa estratégia de operação é calibrar stop. Olha o que aconteceu aqui, mais um ponto de compra, que é esse que eu sinalizei para vocês aqui, ó. Seria esse ponto de compra, 91.570, rompendo 92.969. Olha o que acontece, ele rompe, tá? Olha aqui, ó, 92.969.57. Quem entrou aqui, quanto que essa pessoa já tem de lucro? Ó, entrou bem, tá? Entrou aqui, nós subimos, o Bitcoin fez uma sombra nesse ponto. A pessoa já tem 4,60. A teoria diz que nós arriscamos 1 para buscarmos 3. O stop dele provavelmente está nesse fundo ou nesse aqui. Se ele der continuidade, ele irá buscar 50%, 61,8. Mas vamos lá. As pessoas, alguns me perguntaram: Cláudio, isso seria ponto de entrada? Sim, porque eu marquei aqui, ó, o raio horizontal nesse nível. Mas para uma entrada conservadora seria rompendo esse topo. Então eu coloquei mais um nível em 95.387, quem entrou já está positivo, tá? Agora eu vou apagar aqui para explicar para vocês qual foi a minha leitura do gráfico. Tirando dúvida de alunos lá no grupo, nós temos aqui, ó, aquele mesmo padrão que eu mostrei para vocês na imagem onde o gráfico rompe. Deixa dar uma olhada se é essa aqui. Aquele mesmo padrão que nós temos na imagem, quando o gráfico ele faz um movimento descendente, ó, fez um movimento, geralmente rompe para cima. Isso aí eu explico tudo em nosso treinamento de análise técnica. Então ele corrigiu, fez um rompimento, possível movimento 1,
E pela lógica, ele precisava fazer uma 2. E essa 2 seria uma 2 acima do fundo da 1. E aí o que acontece, tá? Que eu não vou fazer toda essa leitura aqui, porque eu preciso pegar desse fundo. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, tá, pessoal? No 4 horas é complicado. Nós temos uma linha de tendência, poderia ser o movimento 1. Aqui nós precisamos de 2, identificarmos um 3, certo? Então vamos lá. Eu quero fazer essa leitura aqui, ó. Se fosse o movimento 1, o back de 2 iria projetar a 3. Mas olha o que acontece com o gráfico aqui, naquele tempo gráfico que eu analisei aqui com vocês na imagem anterior, 4 horas. Observem o que aconteceu, tá? Observem que nós teríamos aqui um rompimento, ou um padrão de baixa, e o rompimento de ondas. Então, observem que aqui nós estamos em um tempo micro, e não em um macro, onde ele fez 1, 2. Eu preciso entender se isso aqui é uma 3, isso aqui é uma 4, isso aqui é uma 5. Aí alguns vão falar, não, mas não é uma 5 isso aqui, porque ela está no topo alta. Não, a teoria diz que a 5 é mais alta, porém a 3 é maior. Se nós pegarmos aqui, a 3 está maior, 4 e 5. Então eu preciso entender se isso aqui é uma A, uma B e uma C. Porque se for uma C, perdão, deixa eu tirar isso aqui. Eu preciso entender se isso aqui é uma A, uma B e uma C. Uma A, suporte, B e C. Se for, eu tenho aqui uma linha de tendência de baixa. E nessa linha de tendência de baixa, o suporte fica nesse ponto e houve um rompimento de 1, o back de 2. Então, se eu colocar um raio horizontal aqui, leva a entender ou a crer que isso aqui poderia ser um movimento da seguinte forma. Movimento 1, movimento 2, lançar um 3, um 4 e uma 5. Tá? Para ser um padrão positivo e retestar esse nível aqui de resistência. Mas o que está acontecendo aqui? Se vocês observarem, a onda 2 ela foi invalidada, ou seja, perdeu o fundo e superou o fundo da 1, da possível onda 1, que foi nesse ponto. Então, quando esse padrão ele acontece, que a onda 2 ela rompe o fundo da 1, é um padrão baixista, ou seja, invalidou o movimento. Só que o Bitcoin ele tem potencial. O que ele fez? Olha o que fizeram, defenderam esse nível de 89 e tentaram recuperar. Se vocês observarem, vamos lá, ele sai desse nível e busca essa zona aqui, ó, 9,52%. Vamos entendermos que ele não perdeu, é uma suposição, ele não perdeu 94,149 e esse nível ele veio para cá. Olha para onde o preço iria. Praticamente retestar o nível de 102K. Perdão, 102,458K. Entendem? Então, pessoal, observe o seguinte. Esse movimento ele foi invalidado. Coloquei o mouse aqui, apareceu uma outra tela. Vamos lá. Ele foi invalidado. Por quê, Cláudio? Porque ele veio mais baixo, 8,9, perdeu esse suporte, e aí o Bitcoin precisou pegar de um fundo mais baixo para poder dar continuidade à onda 3. Então, se isso for 1, 2, 3, vamos lá. Seria assim, movimento 1, 2, invalidou. Ele estaria fazendo um padrão baixista. Continua sendo aqui, ó, a 2, que invalidou. Ele está fazendo uma 3 invalidada, certo? Nesse nível. E estaria fazendo uma 4 aqui e poderia fazer uma 5, que eu acredito que não iria muito longe. E na sequência de A 1, 2, 3, 4, 5, mesmo invalidada, nós temos o movimento de A, B e C, correto? Então, o que precisa acontecer aqui para o Bitcoin, ele retomar essa tendência e retestar topo? Depois que ele fizer A, B e C, ele precisa fazer o segundo ciclo, que seria o segundo movimento de ondas. Então, aqui, pela lógica, quando terminar uma onda A, B e C, se ele permanecer nesse nível aqui, ó, nessa zona de suporte, ele poderia fazer esse movimento aqui, o próximo, movimento 1, 2, 3, 4 e 5, positivo, para retomar a tendência de alta. Aí eu quero deixar aqui uma observação para vocês, tá? Porque, infelizmente, nesse mercado,
São muitos gurus, não tenho nada contra, é preciso acontecer. Tem pessoas que não gostam quando eu falo, mas a imperícia ela precisa acontecer para que o mercado ele não congestione. Por quê? Se vocês querem vender Bitcoin aqui no nível de 108, tem alguém disposto a comprar. Mas por quê? Porque alguém prometeu para ele que o gráfico vai a 120, 140, 500 mil dólares, mas só não falou o dia, a hora e o mês. Porque se falar até eu compro. Ninguém fala, vai subir. E aí o cara que comprou aqui, geralmente eu falo para os meus alunos que, sei lá, desenvolva uma palavra de conforto para confortar o coração de quem está preso aqui. E aí o gráfico ele mostra uma reversão de tendência e volta ao 102. E depois ele faz um nível aqui em 97. Aí eu falei reversão de tendência proposital. Por quê? Eu tenho aqui uma média de 25 e uma média de 200. Tá? Isso aqui não é reversão de tendência. Isso aqui ele está fazendo topos mais baixos. Eu vou explicar para vocês. Ele fez um topo em 108, um topo em 102, tá? Estou colocando na sombra, 102 está no corpo, 103, e ele tem aqui um topo nesse nível de 97.722. Isso aqui é reversão de tendência? Não. Né? E aí alguns já falam assim, quem vendeu se quebrou. Por quê? Vendeu e está subindo. Para com isso. Ninguém consegue prever o movimento do Bitcoin. Consegue. Análise técnica, probabilidades. Então, observem que aqui nós temos um padrão de distribuição. Estão vendendo e não comprando. Porém, observem que está claro aqui que defenderam esse nível, tá? 9.879, ele fez uma sombra. É a mínima de 89 que ele fez. E aí já falo, está revertendo a tendência. Bom, no tempo gráfico de 4 horas, esse padrão ele ainda é negativo. Por quê? O Bitcoin precisa reverter a tendência cruzando essa média de 25 com a 200 para ele retornar. E aí quando que ele iria ativar um padrão de reversão de tendência? Quando esse gráfico romper essa zona aqui e retestar 102. Então não tem reversão de tendência no curto prazo para o Bitcoin. Observem que aqui em um determinado momento ele cruzou para cima, foi até 102, perdeu força, cruzou para baixo, veio até 89. Aqui ele já encontra a resistência em 97.722. Tem nada, problema algum para quem vendeu. Quem vendeu, infelizmente, tem pessoas que defendem os que são hold. Hold eterno, não tem problema, mas existe uma forma de ganhar dinheiro. Quem vendeu aqui, comprou aqui, certo? O capital que vendeu aqui 108, comprou ele a 91.879 e vendeu aqui nesse topo de 102. Vendeu no 102, comprou a 89 e já poderia estar vendendo aqui. Então o cara cresce muito rápido com isso. Mas não venda, Bitcoin não se vende, só se compra. Beleza, gera uma palavra de conforto aí para confortar o coração de quem comprou aqui. Sabe o que vão dizer? Não tem problema, a longo prazo. Eu mandei comprar a longo prazo porque a longo prazo vai a 500 mil dólares. E o cara poderia estar comprando tudo aqui a 89. Então é ruim quando o cara compra a 108, principalmente quem está iniciando nesse mercado com capital curto, compra um ativo que custa 600 mil reais e ele simplesmente cai no nível de 89 mil dólares. Fica complicado, não? Aí você pensa, poxa, é complicado porque está desvalorizando, você só perde se você vender, na esperança que ele rompa 108 e busque 120, 130, 140, 200, 500 mil dólares. Caso contrário, você está perdendo sim, porque o seu capital passa a ser passivo. Aí alguns falam assim, não, mas você pode fazer stake, ele paga, sei lá, 1, 2, 3% ao ano para você receber de Bitcoin. Só que você recebe 1 ao ano. Vamos fazer uma análise aqui rápida. Lembrando que eu não sou contra ativo algum, eu sou analista, eu sou neutro, eu não visto camisa, eu mostro o que realmente o gráfico mostra para mim. 17 de dezembro de 2024, 9 horas, o gráfico simplesmente saiu do nível aqui do dia 17 de dezembro de 2024, 9 horas, até o dia 13 de janeiro de 2025, tá? Ele corrigiu simplesmente quanto aqui? Vamos lá. Ele sai desse ponto e corrige 21,28%.
Então, compensa ganhar 1, 2, 3% ao ano para perder 21,28? Não. Correto? Isso aqui será reconhecido como reserva de valores. A ideia de reserva de valores é proteger o seu capital das oscilações da inflação e das tomadas de decisões do governo. Mas como que você protege o seu capital corrigindo 21,28% do dia 17 de dezembro de 2024 até o dia 13 de janeiro? Então, isso aqui, no dia 17, faz um mês, ou seja, 21,28 em um mês. Então, é muita coisa. É preciso rever esse conceito e analisar como se posicionar no gráfico. Não tenho nada contra pela comunidade do Bitcoin, as pessoas que acreditam no projeto dele. Eu acredito sim que no futuro ele irá bater ou buscar o seu nível de $500 mil. Agora, em quantos anos? Porque ele levou 8 anos para chegar em 100k. Então é preciso levar essas coisas em consideração, que à medida que o gráfico sobe, ele se torna mais pesado, ele se torna mais caro e requer um capital maior para chegar no nível 120, 140, 200, $500 mil. Então, se vamos colocarmos aqui, ele levou custando em 2009 10 centavos, em 2017 $3.800, 2.800. Ele levou 8 anos para bater 100 mil e agora valendo $600 mil. Quantos anos que ele levaria para bater $500 mil? É preciso levar isso em consideração. Me perdoe se vocês acreditam que eu estou falando alguma bobagem. Aqui nós temos zona de suporte, ela está em paralelo, tá, pessoal? Ela está na horizontal. Zona de suporte, uma zona considerável de compra, compra aqui, compra aqui, compra aqui, aqui, nesse ponto e nesse aqui. Porém, a força vendedora está empurrando o preço para baixo, fazendo o quê? Topos mais baixos. Fundo paralelo, topos mais baixos. Se ele não romper esse nível, a tendência é fazer o quê? Testar o suporte, a resistência. Observem que essa zona aqui, observem que essa zona aqui de resistência, dessa linha de tendência de baixa, LTB, ela não foi testada. Ele já enfrenta a resistência em um nível abaixo, certo? Porém, tentando reverter a tendência. Se ele testar e reverter, ou seja, ele buscaria aqui mais uma vez o reteste desse fundo. Observem que aqui ele chegou a perder, foi ao nível de 90.561. Nesse nível aqui, ele já conseguiu descer mais. Vou colocar aqui o raio horizontal na sombra, tá? Vou mudar aqui a cor para não confundir, que são várias. 90.466. Ele já buscou 89.259. E por que isso? Porque o topo vem diminuindo, afunilando, e o fundo está cedendo, ou seja, estão conseguindo quebrar a zona de suporte. Então ele já encontra resistência em 97.722 e poderia encontrar força vendedora para jogar o preço para mais um reteste desse nível. E ele já sinalizou para nós que 89 é logo ali. Aí ele perdendo essa zona de suporte, que as pessoas sempre perguntam, e o próximo passo, nós temos aqui mais uma zona de suporte em 86. Seria uma zona considerável. Perdendo 86 aí complica, porque nós sabemos que ele poderia corrigir, e isso não é ruim corrigir, nem é impossível, porque se nós pegarmos essa zona de rompimento e essa zona de suporte, se nós colocarmos a ferramenta de Fibonacci, o que é que ela mostra para nós desse nível aqui? Ela mostra que ele está tocando 38,2, poderia tocar 50%, que é essa zona aqui, em 87.788 e 61,8 em 83.136. Isso está ruim? Não, é normal, ele precisa corrigir dentro do nível de Fibonacci. Se nós pegarmos em um fundo maior, a tendência é ele descer mais. Por enquanto, eu só estou pegando aqui do fundo de 67.416, do suporte, tá? Desse nível. Então, assim, não vamos subestimarmos o mercado. É preciso entendermos que ele está fazendo um padrão descendente. Por enquanto, a zona de suporte está segurando e ele poderia testar mais uma vez esse fundo. Aí ele testando aqui, o que é que eu falo para os alunos e pessoas que falam, quem vendeu perdeu. Calma, pelo amor de Deus, é muito entusiasmo para um investidor só.
aqui é topo mais baixo do que o topo anterior e mais baixo do que 2 topos passados. Isso aqui não quer dizer que reverteu a tendência. O que ele fez? Ele retraiu nas médias, tá? Quem já fez o treinamento comigo sabe o que é retração nas médias. Isso aqui é um ponto crítico. Tudo bem que ele voltou, mas já pegou um fundo de 8,9, já faz um topo aqui, ó, abaixo do topo anterior e poderia simplesmente descer para retestar fundo e essa média aqui, ó, acompanhar. Então, assim, não é momento de soltar fogos. Quando ele subir, fizer pullback aqui, lançar uma 3, movimento e romper 102, que é essa resistência anterior, aí beleza. O próximo ele retestar 108, mas por enquanto isso aqui não é momento para soltar fogos, que o Bitcoin está revertendo a tendência, ele está retraindo nas médias. Aí eu vou explicar aqui, né, porque eu sei que a grande maioria já fez o treinamento, mas alguns estão chegando agora. Média de 25 períodos, correto? Se eu tirar essa média de 25, nós temos a de 200. Padrão de alta, o que o preço faz? Projeta e retrai. Projeta, retrai, projeta, retrai, projeta, retrai. Observem que todo tempo a média está chamando o preço para tocar nela. Então aqui ele projetou e se aproximou da média. Projetou mais uma vez, aproximou, projetou, tocou, perdeu, tá? Ele sempre volta nas médias. Ele irá se afastar. Quando o gráfico se afastar muito da média, entenda que está próximo de voltar e retestá-la. Então ele retestou, subiu, ó, ficou abaixo. Quando ele está abaixo, da mesma forma, ele tenta voltar na média, certo? Subiu, voltou na média, perdeu. Aqui ele está voltando na média, voltou, mas se aproximou dela, porque a média sempre quer o preço próximo dela. Então, em um padrão altista, ele faz isso aqui, certo? Ele se afasta e volta na média. No padrão baixista, ele se afasta da média e quando ele está voltando para retestar a média, dizem que reverteu a tendência. Como? Isso aqui não é reversão de tendência. Então, vou avançar aqui para o diário mais uma vez, para nós entendermos o padrão do diário, como que ele se encontra. Observem como diminui a quantidade de candles, tá? No 4 horas é muito ruído, muitos candles. Eu irei colocar aqui essa zona aqui de suporte. Nós já temos aqui o padrão de bandeira, tá? Ah, Cláudio, é uma bandeira de alta. Bom, o gráfico está em um padrão altista, né? Se nós quisermos formarmos uma bandeira, é só fazer isso aqui, ó. Ah, mas isso aí já não é uma bandeira, né? Já seria uma cunha. Nesse padrão, a tendência é romper para cima, tá? Se vocês quiserem colocar como uma bandeira, levando em consideração suportes aqui e resistência nesse nível, fiquem à vontade, tá? Pode também. Então, essa zona foi rompida, depois corrigiu, rompeu, voltou, está dentro da bandeira. A tendência é romper para cima, é o que nós esperamos. Então, por isso que ele mostrou a zona de suporte, zona de compra, porque nós compramos no suporte da bandeira e calibramos o stop toda vez que ela toca a resistência da bandeira. Rompeu, veio até o 108, voltou, está dentro de uma bandeira. Agora observem que acima da bandeira nós já temos o quê? Uma linha de tendência de baixa, que ele poderia testar a zona, voltar para testar fundo e perder. E se perder, esse aqui seria o suporte que ele poderia buscar. 85.500, tá? Aqui na sombra, no corpo seria esse nível aqui, 87.020. Então, não subestime o mercado. Assim como ele pode romper a zona de bandeira e buscar o 108, que é rompendo aqui, 99.330, ele poderia simplesmente enfraquecer, porque já tem uma força vendedora atuando. Ela está atuando nesse ponto, atuou nesse ponto, atuou nesse aqui, e tudo indica que está atuando aqui. Vamos dar uma olhada aqui no RSI. O RSI está na zona neutra de 50%. Observem também que ele fez o mesmo padrão do gráfico, corrigiu, buscando a zona de sobrevenda. Então, observem um setup. Toda vez que o RSI ele se aproxima da zona de sobrevenda, dá ou mostra uma possibilidade de comprarmos na zona de sobrevenda e vendermos ou calibrarmos stop na sobrecompra. Então aqui, ó, quem comprou aqui, ele veio, está praticamente aqui, ó, foi quando ele veio nesse topo de 108, ele chegou nessa máxima aqui. Observe que aqui é uma sobrecompra
de 84,76 e ele simplesmente despejou aqui, ó, distribuiu. Observem aqui o gráfico, distribuiu e veio buscar o nível de 50%, se aproximando do que? Da sobrevenda. Então, não subestime o mercado, porque ele poderia encontrar resistência aqui e simplesmente retestar 200. Aqui no passado ele retestou, foi quando ele fez esse rompimento, 1, 2, 3, 4 a 200. Afastou, o que eu acabei de dizer para vocês, que ele não fica muito tempo longe das médias. Ele poderia simplesmente aproximar da média e tocar não quer dizer que irá cair, ele poderia reverter. Então, antes de tomar qualquer decisão, primeiro nós analisamos as probabilidades para termos condição de comprarmos em pontos saudáveis, em pontos de conforto, conforme eu falo para os nossos alunos. Aqui nós temos o DMI, que quando ele fez uma alta, nós sabemos que a zona aqui, ó, a linha preta é o DMI, é o ADX e essa verde é o DMI+. Então ela autentica que esse movimento é de alta e separou aqui as duas, a DMI+ com o ADX, e confirmou essa alta. Aqui observem que o ADX ele está neutro e quem está acima é o DMI-. O que poderia acontecer? Encontrar resistência aqui e esse DMI+, esse ADX preto aqui, ó, confirmar a tendência e esse ADX- subir junto e o preço simplesmente retestar esse ponto, porque observem que ADX+ está abaixo e o ADX- está acima, e ele mostra o que para nós? Que ele está em um padrão de distribuição. Observem que o ADX- está se destacando para cima, então a tendência predominante no momento é uma tendência baixista, ou melhor, de correção, porque de baixo é quando ele realmente confirmar uma tendência baixista no tempo gráfico que nós analisamos, correto? Então, nós temos aqui um ponto que é preciso ter cuidado e cautela, porque ele não reverteu a tendência. Ele continua dentro da bandeira e poderia simplesmente corrigir. Se a força compradora entrar atuando bem, ele até poderia dar condição aqui, né? Continuar subindo e quando romper o primeiro topo, que seria esse, 102.204, nós analisarmos o possível reteste, certo? Mas por enquanto aqui não tem nada mostrando que reverteu a tendência. É apenas uma retração de médias, ele está tentando retestar a bandeira, tá? A bandeira de alta, beleza, ele vem desde 15.400 fazendo bandeira de alta. Se nós colocarmos aqui no semanal, observem a proporção que o Bitcoin já subiu. Ele sai desse nível aqui, 15.400, busca 108, e aí eu vou fazer aqui essa leitura, já está aqui, né? Porque eu fiz com meus alunos, e perdoe aqui o que eu vou desenhar, que o desenho não é muito bom, mas vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o seguinte, esse cidadão aqui, ele está aqui, tá? Vou colocar ele bem aqui, no fundo. Vocês estão olhando o Bitcoin e observando ele assim, né? Você se posiciona aqui, olhando o Bitcoin nessa direção, correto? Ou vocês estão se posicionando aqui, deixa eu pegar a ferramenta. Ou vocês estão se posicionando aqui, olhando o Bitcoin dessa forma, né? Como muitos libertários olham. E olham de forma correta porque compraram em uma zona de conforto. Ou vocês estão olhando o Bitcoin assim, como muitos olham. Porque não pode descartar essa alta que o Bitcoin fez desde 15.400, parecendo que o Bitcoin não corrige mais, né? 597,77. E a correção disso aqui coloca na conta de quem? Mais cedo ou mais tarde, para vocês terem ideia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, ele precisa fazer uma correção proporcional a essa alta que ele fez. Qualquer ativo na face da Terra faz. E aí vocês acham absurdo ou acreditam ser absurdo se eu falar que tem correção em 61 de 50% e nós temos uma correção em 50.980, que seria uma correção saudável para o Bitcoin. Então eu já falei isso aqui várias vezes desde 2017. Futuramente o Bitcoin irá dar compra nesses dois níveis. Quem é entusiasta, é loucura, não volta. Bom, não voltava também aqui no 69, eu sinalizei e ele voltou a 15.400. Então a ferramenta de Fibonacci, as ferramentas de análise técnica, elas não mentem.
futuramente Bitcoin precisa voltar nessa zona de conforto. Seria uma boa zona de compra se ele não perder o suporte e fizer uma correção maior. Podem anotar que isso irá acontecer. Ah, vai chegar a 500 mil, não volta mais. Bom, fala isso quem quer, mas eu acredito que ele poderia fazer uma zona de compra aqui ainda. A zona de compra que eu sinalizei para vocês também foi aqui, ó. Porque nós temos uma zona de suporte. Quem entrou, entrou bem e não subestimem o mercado. É o que eu ensino e falo direto para os nossos alunos, para as pessoas que fizeram um treinamento conosco. Outro detalhe, tá, pessoal? O nosso vídeo ele é longo porque eu não consigo fazer uma análise meia boca, falar de qualquer jeito. É preciso falar e explicar, porque só dizer que vai subir, né, o gráfico irá subir e não mostrar o porquê, fica difícil. Então, hoje eu trago para os alunos e para as pessoas que estão iniciando nesse mercado que muitas altcoins estão dando resultado, tá? Altcoins, memecoins também são ativos que têm subido bastante. Então, para quem está iniciando e não tem um capital alto para investir, altcoins e memecoins é uma boa opção, tá? Não estou dizendo que você não compre Bitcoin. Quer ter Bitcoin? Vamos formar uma carteira. 70 de Bitcoin, 30 de um risco de altcoins ou memecoins, ou 50% ambos. Você que decide. Por quê? Quem comprou Bitcoin em 2009 comprou a 10 centavos. Hoje pode gritar compra Bitcoin porque está a 600 mil e comprou numa zona de conforto. Porém, o mercado ele tem diversificado bastante e tem dado muitas oportunidades. Tem muitas moedas aí no mercado custando abaixo de 50 centavos, R$1 e que tem vamos colocar assim, né? Uma probabilidade alta de dar retornos consideráveis. Então, atentem para isso, porque em 2017 eu ouvi muito falarem que Bitcoin era ouro e altcoins eram lixo, e nós compramos Ethereum, BNB, tudo que é de direito e olha onde eles chegaram, tá? Olha onde esses ativos chegaram. E tem muita coisa dando resultado e dando condição, beleza? No mais, eu agradeço a atenção de todos. Peço a vocês que deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhe com um amigo que quer aprender análise técnica, analisar Bitcoin, certo? Quanto mais vocês compartilham, comentam e dá o like, incentiva quem está fazendo o vídeo a fazer o próximo e na sequência altcoins, Bitcoin, memecoins e por aí vai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos aguardar a próxima análise.